Não estou preocupado em te substituir. Essas palavras ficaram pairando no ar como se fossem fumaça de churrasco queimando. Eu estava sentada de frente para ele, com meu relatório trimestral aberto sobre a mesa. As páginas escancaravam exatamente como eu tinha faturado quase 3 milhões em apenas 3 meses, quebrando todos os recordes de vendas nos 30 anos de história da empresa, mesmo com esses números absurdos. Consegui manter a voz firme, apesar do vazio que começou a se espalhar pelo meu peito. Ele olhou para o relatório com uma indiferença quase ensaiada. Como quem olha para um boleto atrasado, números não são tudo, Rafaela. Qualquer um poderia fazer o que você faz, dadas as circunstâncias certas. Qualquer um. Essas palavras doeram mais do que um chute na canela. Foram dias de 13 horas de trabalho. Fins de semana mergulhada em planilhas e estudando os sistemas de produção dos clientes, preparando propostas personalizadas para cada situação. Tudo descartado com uma frase jogada ao vento, entendo, respondi, observando enquanto ele batia a caneta dourada no meu relatório. A mesma caneta que havia comprado com o bônus que minhas vendas renderam para ele, sobre a sua comissão, continuou empurrando um papel na minha direção. Vamos limitar aos valores padrão, política da empresa, disse ele, como quem justifica aumento de preço no pãozinho da padaria. Olhei para o valor. Era menos de 1/4 do que eu deveria receber pelo acordo. Não foi isso que acertamos quando assumi esse cargo. Ele deu de ombros. Como se eu tivesse reclamado do Wi-Fi fraco, circunstâncias excepcionais exigem ajustes. O conselho considera seus números fora da curva. Não podemos criar precedentes. Fora da curva? Ele chamava assim a quebra de todos os recordes da empresa? Respirei fundo. Consegui mais receita do que toda a divisão leste. Junta menos, murmurei. E nós agradecemos por isso, retrucou, sem nem levantar a cabeça, enquanto fechava meu arquivo. Mas sejamos realistas. Você teve sorte com o mercado. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Foi aí que senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva. Era algo frio, calculado, tipo aquele silêncio antes da chuva. A Metral Indústria renovou o contrato hoje, 3 anos. E eles dobraram o pedido. Isso fez ele levantar a cabeça. A Metral era o nosso maior cliente, e ele havia passado anos tentando conquistá-los antes de eu chegar. Eles pediram especificamente por você? Pediram sim. Ele se recostou na cadeira, um sorriso meio torto surgindo no canto da boca. Pois bem, eu cuido deles a partir de agora. Precisam de alguém mais experiente? Olhou para o relógio, como quem lembra que o café da tarde estava esfriando mais alguma coisa? Tenho uma reunião de liderança em 5 minutos. Liderança. Como se ele tivesse feito algo além de surfar na onda do meu trabalho. Não, nada mais. Respondi, juntando minhas coisas, quando cheguei à porta. Ele me chamou, Rafaela, falei sério. Você é substituível. Todo mundo é. Virei-me, encarando seus olhos. Perspectiva interessante. O que ele não sabia era que eu havia gravado toda a conversa. O que ele não imaginava era que dentro da minha bolsa estavam cartas assinadas pelos nossos 5 maiores clientes. E, menos ainda, que eu tinha passado o último mês inteiro me preparando exatamente para esse momento. Ele achava que eu era substituível. Estava prestes a descobrir o tamanho do erro. Se você já está com aquele nó no estômago, misto de indignação e expectativa, respira fundo e segura firme. Porque você vai querer acompanhar quando o chefe dela finalmente perceber com quem está lidando. Meu nome é Rafaela Tavares. E até aquela bendita revisão trimestral, eu acreditava que trabalho duro, falava por si só, cresci em Campos do Sol, uma cidadezinha dominada por fábricas. Minha mãe tocava uma pequena oficina mecânica que atendia as grandes indústrias da região. Desde os 12 anos eu passava as tardes lá, aprendendo como cada engrenagem se encaixava em sistemas maiores. Quando os vendedores apareciam, eu observava as promessas mirabolantes, o vocabulário cheio de termos técnicos, os apertos de mão ensaiados e também percebia quais promessas eram cumpridas e quais evaporavam no ar. Aos 16, um vendedor esperto convenceu minha mãe a investir em um torno automatizado. Prometeu que triplicaria a produção. Só esqueceu de mencionar os problemas de compatibilidade, o treinamento caro e o software proprietário com taxas anuais absurdas. Resultado? SI, 6 meses depois, o banco levou tudo. Jurei que nunca seria esse tipo de vendedora, com o diploma de engenharia mecânica na mão e conhecimento. Prático de chão de fábrica, adotei outra abordagem. Quando entrei nas soluções industriais integradas, 18 meses atrás, não via clientes como números de comissão. Eu via gente com problemas reais, que podiam ser resolvidos. Meu chefe,
O Roberto tinha construído a carreira em cima de táticas de pressão, empurrando equipamentos desnecessários para qualquer cliente que respirasse. A equipe toda seguia no mesmo ritmo. Fechavam contratos rápido, mas sumiam logo depois, como o entregador que não acha o endereço certo, na minha primeira semana. Roberto me chamou de canto depois que passei 3 dias estudando a operação de um cliente antes de sugerir qualquer coisa. Você está perdendo tempo, Rafaela. Aqui a gente oferece o pacote premium, cria urgência e fecha negócio em 2 ligações. Simples, concordei com a cabeça. Mas continuei no meu jeito, quando meu primeiro cliente renovou o contrato e pediu mais equipamentos em 1 mês. Roberto disse que era sorte de principiante. Quando aconteceu de novo, chamou de coincidência, mas no fim do primeiro trimestre, eu já tinha ultrapassado todos da equipe em 60%. Foi aí que o clima começou a azedar. Roberto começou a marcar reuniões com clientes, justamente quando eu não estava disponível. De repente, informações sobre novos contatos simplesmente não chegavam mais à minha mesa, como se tivessem evaporado no ar. Meu acesso a certos arquivos de clientes foi temporariamente bloqueado com a desculpa de atualizações do sistema. Mesmo assim, a notícia correu mais rápido do que fofoca em grupo de condomínio. Os clientes começaram a me procurar diretamente, sem intermediários. O mundo da indústria é bem menor do que a maioria imagina. Menos gerente de fábrica adora trocar ideia. E gerente de produção, então, parece rádio ligado. Logo meu nome estava circulando como o de alguém que realmente entendia os perrengues da produção. 6 meses depois, eu já tinha dobrado o recorde anual de vendas da empresa. A resposta de Roberto. Inventaram uma tal de estratégia de vendas em equipe, em que ele fazia questão de participar de todas as minhas reuniões. De uma hora para outra, minhas soluções viraram nossas recomendações e depois a abordagem estratégica de Roberto, em e-mails para todas as soluções industriais integradas. Ele se vendia como o grande arquiteto dessa metodologia revolucionária centrada no cliente. Na prática, porém, ele sabotava tudo por baixo dos panos, pressionando a equipe a continuar com táticas de venda agressivas enquanto se apropriava dos meus resultados. O que mudou o jogo foi o contrato com a Metral Indústria. Durante anos, essa gigante internacional comprava da gente só pedidos mínimos, espalhados por várias divisões, sem uma estratégia central. Roberto já tinha tentado consolidar o negócio, mas nunca conseguiu. Eu, por minha vez, passei fins de semana inteiros mergulhada em relatórios da Metral, caçando ineficiências entre as divisões como quem caça cupim em guarda-roupa. Em vez de empurrar produto, apresentei uma análise completa, mostrando como sistemas integrados poderiam cortar os custos de produção. Em cerca de 22%, a equipe executiva ficou de queixo caído. Vocês entendem nossos desafios melhor do que nós, elogiou Larissa Metral, a diretora da empresa. O contrato que veio depois foi histórico. Soluções unificadas de equipamentos para todas as divisões, um compromisso de 3 anos e um valor de R$1.800.000. Esse acordo, sozinho, turbinou a receita da empresa em 40%. Na manhã seguinte, a assinatura. Cheguei animada ao trabalho e encontrei Roberto apresentando a sua estratégia para a Metral, a diretoria da SI1. Claro que eu não fui convidada para a reunião. À tarde, minhas métricas de desempenho desapareceram misteriosamente do painel interno. Quando perguntei o que estava acontecendo, ouvi que havia problemas de integração de dados. Para piorar, meu cheque de comissão daquele mês veio calculado errado, sem incluir os números da Metral. Erro contábil, garantiu Roberto, com aquele sorriso de quem comeu e não dividiu. Corrigimos no próximo ciclo. Nunca corrigiram. Foi aí que comecei a guardar tudo. E-mails, contratos, trocas de mensagens com clientes. Passei a gravar reuniões, salvar mensagens de voz e documentar cada passo que Roberto dava. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado. A crença inocente de que excelência seria reconhecida gera menos, evaporou mais rápido que sorvete no sol de Campos do Sol, mas 3 grandes contas seguiram o exemplo da Metral Indústria. Cada uma escolhendo as soluções industriais integradas justamente por causa da minha forma de trabalhar. No terceiro trimestre, eu já gerenciava relacionamentos que representavam cerca de 70% da receita total da empresa. Para completar, o preço das nossas ações disparou uns 30%, deixando o pessoal do financeiro mais animado que criança em festa de aniversário. E adivinha quem colheu os louros? Roberto, claro! Ele recebeu um prêmio de excelência em liderança e um bônus de 6 dígitos. Eu ganhei uma caneca de café com o logotipo da empresa. Sim, uma caneca. Nem um vale-pão de queijo veio junto. Foi então que surgiu a chance de ouro. A conta da Engoku menos a gigante do setor. Aquela baleia branca que toda a equipe de venda sonhava em fisgar. As compras de equipamentos deles influenciavam todo o mercado. Conquistar essa conta poderia transformar nossa empresa da noite para o dia.
Por meio de um contato no Rio de Janeiro, consegui agendar uma reunião com a equipe de compras da Ingoku. Eles estavam desconfiados, mas toparam ouvir minha proposta. Em vez de empurrar catálogo, passei 3 semanas inteirinhas analisando as operações deles, caçando gargalos específicos no fluxo de produção como quem procura agulha em palheiro. Minha apresentação para a diretoria estava marcada para uma segunda-feira. Na sexta-feira anterior, Roberto me chamou no escritório com aquele sorriso ensaiado. Ótimas notícias, disse ele. Eu vou cuidar da apresentação para a Ingoku. A Clarice quer um líder sênior gerenciando esse relacionamento, mas eu já fiz toda a preparação, protestei. Conheço os sistemas deles de cabo a rabo. Só me mande suas anotações. Respondeu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é importante demais para deixar ao acaso naquele fim de semana. Engoli o sapo e enviei uma versão resumida da minha análise, guardando os insights mais valiosos comigo. Segunda-feira, antes do sol esquentar, liguei diretamente para o vice-presidente de operações da Ingoku, o Wagner. Expliquei que havia ocorrido um mal-entendido e queria garantir pessoalmente que continuaria. Sendo o contato principal durante todo o processo, não foi isso que ouvimos. Rebateu ele. Seu chefe nos disse ontem que supervisionaria a conta pessoalmente. A conversa confirmou o que eu já desconfiava. Roberto tinha se adiantado, se vendendo como um visionário e me relegando ao papel de figurante. A apresentação seguiu com ele no comando, sem minha análise completa. Ele se enrolou em perguntas técnicas e ainda fez promessas que nossos sistemas não tinham a menor condição de cumprir. A equipe da Ingoku, que no início parecia animada, foi ficando cada vez mais cética. Principalmente quando perguntaram sobre desafios específicos de integração que eu já tinha identificado antes. Roberto, cheio de confiança, descartou as preocupações dizendo que eram facilmente administráveis, mas sem dar detalhe nenhum. Resultado? Eles saíram da reunião sem se convencer. Alguns dias depois, a Ingoku assinou com o nosso maior concorrente. Roberto, então, convocou uma reunião de emergência. Perdemos a Ingoku, porque nossos materiais não eram persuasivos o suficiente, anunciou olhando diretamente para mim como quem mira o culpado. Alguns membros da equipe precisam lembrar que vendas são sobre relacionamento, não apenas detalhes técnicos. Enquanto os outros balançavam a cabeça em concordância, algo se cristalizou dentro de mim. Não era mais sobre reconhecimento ou comissão? A postura de Roberto estava prejudicando clientes, nossa empresa e o sustento de todo mundo, menos o dele. Naquela noite, tomei uma decisão. Comecei a mapear toda a estrutura de relacionamento com os clientes, identificando quais contas eram realmente minhas e quais pertenciam oficialmente à empresa. Estudei cada contrato com fornecedores, cada acordo territorial, cada cláusula de não concorrência. Com precisão de relojoeiro, o que descobri foi de cair o queixo. A maioria dos relacionamentos exclusivos com fornecedores não era da empresa, e sim vinculada diretamente à posição do Roberto. Os direitos territoriais, os preços preferenciais, as garantias de atendimento prioritário, tudo estava amarrado contratualmente ao cargo de diretor sênior de vendas. E não há soluções industriais integradas. Roberto havia montado uma estrutura em que ele se tornava indispensável, garantindo que todos os outros permanecessem substituíveis, ou pelo menos era isso que ele pensava. A avaliação trimestral, em que ele olhou para mim e disse que eu era substituível, não foi apenas um insulto, foi a confirmação que eu precisava. Quando saí do escritório naquele dia, meu plano já estava tomando forma. À noite, após a tal revisão trimestral, sentei no meu apartamento em Campos do Sol, cercado por pilhas de contratos, acordos com fornecedores e registros de clientes. Uma taça de Cabernet pela metade se equilibrava perigosamente sobre uma pilha de pastas, enquanto eu conectava os pontos entre as contas. 3 coisas ficaram claríssimas. Primeiro, nossos clientes eram leais a mim, não à empresa. Em segundo lugar, Roberto tinha montado os contratos com fornecedores de um jeito que o deixava com aquela aura de insubstituível. O detalhe é que ele nem desconfiava do quanto eu entendia da estrutura de negócios que ele havia erguido com tanto cuidado. Parecia até castelo de cartas. Bonito, mas qualquer vento derrubava. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho 1 hora mais cedo. O escritório estava praticamente deserto, só o segurança noturno finalizando o turno e a recepcionista ajeitando o café, com aquele cheiro que acordaria até defunto. Bom dia, Rafaela, menos disse ela, rindo. Você chegou antes até do Roberto hoje? Dei um sorriso. O dia promete. Segui direto para a sala dos servidores. Como eu cuidava dos relacionamentos mais importantes das soluções industriais integradas, tinha acesso liberado ao nosso banco de dados de clientes. Roberto nunca ligou de restringir nada, talvez porque não passasse pela cabeça dele que alguém pudesse entender o quebra-cabeça inteiro.
Passei uns 45 minutos baixando documentos específicos. Não eram listas de clientes ou informações secretas, mas sim os contratos estruturais que mandavam no jogo, exclusividade territorial, termos de fornecedores, porcentagens de comissão. Esse tipo de coisa que parece chato, mas que é ouro em mãos certas, nada daquilo era proibido para mim. Eu tinha autorização, só estava montando meu próprio arquivo de referência menos afinal. Nunca se sabe quando o chefe resolve virar o jogo sem avisar. Quando Roberto chegou, às 9h15, eu já estava sentada na minha mesa, fingindo calma. Analisando as propostas da conta Thompson, Rafaela menos disse ele, parando do meu lado. Preciso da papelada de renovação da Metral Indústria para a reunião executiva de hoje à tarde. Já mandei para o seu e-mail, sem nem levantar a cabeça. Respondi. Já está junto das projeções atualizadas que você pediu. Ele ficou ali por uns segundos. Talvez esperando algum sinal de ressentimento depois da avaliação péssima de ontem, mas como eu segurei a pose, ele só resmungou. Ótimo. E lembra, daqui pra frente eu cuido de toda a comunicação com eles. Olhei pra ele e sorri daquele jeito educado que, na verdade, significa, tá bom, se engana aí. Assim que ele saiu, disparei uma mensagem para Larissa Metral, a diretora de operações almoço hoje. Preciso discutir o cronograma de implementação. Mesmo local de sempre, 12h30. A resposta dela veio na hora. Te vejo lá nas 3 horas seguintes. Fechei 7 acordos parecidos com clientes grandes. Nenhum e-mail pela empresa, nenhuma reunião oficial no calendário. Tudo na surdina. Às 12h15 passei na frente da sala do Roberto, indo para o almoço. Ele, sem nem levantar os olhos, só falou, tenta não atrasar. Temos reunião de equipe às 2h. O restaurante ficava a uns 10 quarteirões longe do escritório. Distância estratégica, ninguém da empresa nunca aparecia por lá. Quando cheguei, Larissa já estava sentada, tomando uma água com gás. Rafaela menos disse ela, animada. Fiquei surpresa com sua mensagem. O Roberto ligou cedo, dizendo que seria nosso novo contato. Entrei na cabine e respondi, pois é justamente sobre isso que eu queria conversar. As coisas estão mudando na empresa e achei justo te avisar antes. O rosto dela ficou sério. Que tipo de mudança? Estou avaliando novas oportunidades, falei com cautela e queria discutir o que isso pode significar para os clientes com quem trabalhei de perto. Nos 30 minutos seguintes, apresentei minhas preocupações. A forma de Roberto era bem diferente da minha. Ele estava obcecado por margens mais altas, mesmo que isso significasse empurrar pacotes padronizados goela abaixo. E, com isso, provavelmente minhas soluções personalizadas cairiam por terra. Nunca critiquei a empresa diretamente, nem quebrei nenhuma regra de confidencialidade. Só deixei claro as diferenças de filosofia de vendas. Isso me preocupa menos, admitiu Larissa. Nós renovamos justamente pela sua abordagem. O conselho aprovou o contrato por causa do plano de implementação que você desenvolveu. Assenti e completei, entendo. Só quero deixar claro, ainda não tomei nenhuma decisão, mas achei que você merecia transparência. Ela foi direta. Se estivesse no seu lugar, revisaria as cláusulas de rescisão contratual, só para saber minhas opções. No caminho de volta para o escritório, meu celular vibrou. Mensagem dela. Acabei de checar. Aviso prévio de 30 dias para rescisão sem justa causa. Coincidentemente, temos nossa revisão trimestral semana que vem. Sorri, o primeiro dominó foi a gorjeta. Nos 3 dias seguintes, tive conversas parecidas com outros 7 clientes de peso. Em nenhum momento sugeri que abandonassem a empresa. Também não prometi mundos e fundos sobre futuros acordos. Eu apenas soltei, com todo jeitinho, algumas informações sobre as mudanças internas e deixei cada um chegar às próprias conclusões. Na sexta-feira, meu celular não parava de vibrar com mensagens de clientes apreensivos. Cada papo seguia o mesmo roteiro. Eles recebiam ligações de Roberto, que se apresentava como o novo gerente de contas, e logo vinham preocupações sobre possíveis alterações nas soluções personalizadas. Enquanto isso, Roberto seguia tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Na reunião de equipe de sexta-feira, ele anunciou sua grande novidade, uma nova abordagem padronizada para otimizar as ofertas. Estamos gastando tempo demais com personalização, explicou, com aquele ar de quem acha que acabou de inventar a roda. O novo modelo vai se concentrar em 3 pacotes principais, com pouquíssimas adaptações. Isso deve aumentar nossas margens em cerca de 30%. Do outro lado da mesa, nosso diretor técnico franziu a testa. Mas a abordagem personalizada da Rafaela Tavares é justamente o que está puxando nossos números recordes, menos comentou. Já prevendo o caos, Roberto apenas deu um sorriso fraco. Esse modelo não é sustentável nem escalável. Vamos colocar a mudança em prática imediatamente.
quando a reunião terminou. Ele me puxou de canto. Preciso que você me envie até segunda-feira todas as suas anotações com os clientes, incluindo detalhes de relacionamento. Documentação completa? Documentação completa? Repeti, fingindo inocência. Exatamente, reforçou ele. Sorri e respondi. Claro, vou preparar tudo. No fim de semana, tomei 2 decisões estratégicas dignas de um capítulo de novela. Primeiro, compilei arquivos detalhados sobre cada cliente, desafios de produção, necessidades específicas, soluções que implementamos e resultados alcançados. Um material impecável, minucioso e completamente inútil sem o contexto e, principalmente, sem os laços de confiança que construí. Era como entregar uma partitura para alguém que não sabe diferenciar um dó de um ré. Em seguida, entrei em contato com Caio Rezende, um antigo colega que havia aberto sua própria consultoria de manufatura. Marcamos de nos encontrar em um café sossegado na tarde de domingo. Eu já estava esperando a sua ligação, disse ele. Depois que contei a situação, venho acompanhando seu sucesso de longe. Impressionante é pouco. Estou avaliando algumas opções, respondi, com cautela. Ele se inclinou para frente. Você direto. Venha trabalhar comigo como sócia. Traga sua abordagem. Dividimos tudo meio a meio. Nada de política corporativa. Sem teto para comissões e com controle total sobre o relacionamento com os clientes. Tenho cláusulas de não concorrência. Menos apontei. Caio sorriu, confiante, já dei uma olhada nelas. Elas só impedem você de vender produtos concorrentes na mesma região. Não falam nada sobre prestar consultoria em implementação, otimização ou estratégia. Juridicamente, é uma diferença enorme. Pesei a proposta com calma. Preciso de um tempo para pensar. Sem problema menos, disse ele, deslizando uma pasta elegante pela mesa. Quando você decidir, este contrato de parceria já vai estar pronto para sua assinatura. A manhã de segunda-feira chegou com uma calma esquisita, daquelas que parecem prenúncio de temporais corporativos. Coloquei a documentação do cliente na mesa de Roberto antes que ele chegasse e depois voltei para o meu escritório, fingindo normalidade. Às 9 horas em ponto, meu celular tocou. Era Wagner, das Soluções Industriais Integradas. A conta que a gente tinha perdido, Rafaela. Estamos repensando nossa decisão sobre os equipamentos. Você pode conversar sobre algumas opções? Disparou, sem nenhum bom dia, com prazer. Respondi, ajeitando a voz para não soar empolgada demais. Mas preciso avisar que todos os relacionamentos com os clientes estão sendo transferidos para o nosso diretor de vendas. Houve uma pausa. Estamos pedindo especificamente você. Se não for possível, vamos procurar outras alternativas. Deixe-me ver o que posso arranjar. Te retorno ainda hoje à tarde, garanti. Já com aquele friozinho de vitória no estômago, sem perder tempo, fui direto para o escritório de Roberto. Ele estava com a cara amarrada, revirando meus arquivos de cliente como quem procura agulha em palheiro. Não tem nada de útil aqui, reclamou, batendo na mesa. Só especificações técnicas e anotações de implementação. Cadê os detalhes de relacionamento? Informações pessoais? Pontos de alavancagem? Isso é tudo, respondi com a calma de quem segura um café quente. Esses relacionamentos foram construídos em cima da compreensão das necessidades técnicas deles, não em fofoca ou chantagem emocional. Ele franziu a testa, inconformado, a SE ligou. Eles querem reconsiderar a decisão, mas pediram especificamente por você, acabei de falar com eles também, menos confirmei, sem dar espaço para ele se sentir no controle. A expressão de Roberto mudou para um cálculo frio. Eu cuido da reunião inicial. Você participa como apoio, na verdade. Retruquei, firme. Eles deixaram bem claro que querem que eu lidere a discussão. Foi condição deles. Seu rosto ficou vermelho, quase da cor de um tomate maduro. Tudo bem. Combine, mas eu estarei lá. Assenti com um sorriso educado, claro, quando me virei para sair. Ele lançou a frase típica de chefe controlador. E Rafaela, lembra para quem você trabalha? Sorri, com aquele tom que mistura ironia e paciência, nunca me esqueço disso. Roberto, a reunião com a S então foi marcada para quarta-feira de manhã, mas na terça à tarde, algo inesperado, pelo menos para ele, aconteceu. De repente, a agenda de Roberto ficou completamente vazia e ele anunciou que precisava lidar com uma emergência com outro cliente. Você vai ter que enfrentar a reunião com a S-To. E sozinha menos disse, sem sequer disfarçar a irritação. Mas espera um relatório completo depois. Mantive a expressão mais neutra possível, sem problema. Eu cuido disso. O que Roberto não sabia era que essa tal emergência não era obra do destino, e sim um xadrez bem jogado. 3 dos nossos maiores clientes solicitaram, ao mesmo tempo, reuniões de urgência para a tarde de terça-feira, cada um com preocupações diferentes que só o diretor de vendas poderia resolver. E, adivinha?
Todos eles haviam sido gentilmente incentivados por mim a entrar em contato. Um empurrãozinho estratégico aqui, outro ali, nada que uma boa rede de relacionamentos não resolva. Na quarta, a reunião com a S&T, e aconteceu exatamente como eu tinha planejado. Apresentei uma análise completa dos desafios de produção deles, apontando 3 gargalos específicos que estavam custando milhões de reais por ano. Minha proposta de solução era elegante, prática e de quebra. Bem mais barata do que a que eles tinham fechado com a concorrência. Isso é impressionante, disse Wagner. Depois que terminei a apresentação, por que essas informações não foram compartilhadas antes? Escolhi minhas palavras com cuidado, diferentes estilos de abordagem para os clientes. Eu diria... Ele olhou para a equipe e concluiu: estamos prontos para seguir em frente. Desde que você gerencie pessoalmente a implementação, mantive o tom profissional. Mas quase soltei um pega essa, Roberto. Preciso ressaltar que nossa empresa está migrando para um modelo em que o diretor de vendas supervisiona as contas principais. Wagner trocou olhares com os colegas. Isso é decisivo para nós. Queremos a sua abordagem, sua expertise e sua atenção às nossas necessidades. Entendo. Vou discutir internamente e retorno em breve, garanti, de volta ao escritório. Encontrei Roberto praticamente roendo as unhas. Então, eles assinaram? Estão prontos? Respondi com calma. Um contrato de 3 anos, avaliado em aproximadamente 32 milhões de reais, seus olhos quase saltaram da cara. É quase o dobro do que propusemos. Sim, menos concordei, sem esconder a satisfação. Mas tem uma condição. Eles querem que eu gerencie pessoalmente a implementação. Roberto deu um risinho de desdém. Tática padrão de negociação. Assim que assinarem, podemos transferi-los. Eles foram bem enfáticos. Insisti. Disseram que isso é decisivo. Ele estreitou os olhos. Derrotado, mas tentando manter o controle, lide com isso do jeito que precisar. Só assine até sexta, fez uma pausa e completou, tentando soar amigável. Bom trabalho, Rafaela. Viu só? A abordagem em equipe está funcionando. Assenti, engolindo a vontade de rir, e voltei para minha sala. Assim que fechei a porta, disparei um e-mail para Wagner. O contrato está ótimo. Apenas uma modificação necessária na seção 5.3 sobre gestão de contas. Enviaremos a versão revisada amanhã. O detalhe precioso? O contrato modificado incluiria uma cláusula especificando que o relacionamento com a SIM dependia do meu envolvimento direto. Com opção de rescisão em 30 dias caso a gestão mudasse, Roberto nunca leria as letras miúdas. Ele confiava cegamente na equipe jurídica que, adivinha, respondia direto a ele e fazia exatamente o que ele pedia. Mas eu tinha cultivado uma ótima amizade com Nathalie, do departamento jurídico, ao longo do último ano. Nossas conversas recheadas de desabafos sobre as manias de Roberto garantiam que a cláusula passasse despercebida. Na tarde de uma quinta-feira movimentada, mais 4 clientes de peso pediram mudanças contratuais bem parecidas. Cada um queria garantias de que o vínculo era diretamente comigo, não só com a empresa. Todos exigiram cláusulas de saída atreladas a qualquer troca na gerência de contas. Roberto, meu chefe, estava focado em fechar negócios antes do fim do trimestre e aprovou tudo sem pestanejar. Cada contrato assinado era como mais uma peça bem encaixada em um grande plano que eu vinha montando em silêncio. Na sexta-feira de manhã, Roberto improvisou uma comemoração. Graças à nossa nova estratégia de equipe, garantimos as soluções industriais integradas e renovamos 4 contas gigantes. As bebidas depois do expediente são por minha conta, anunciou animado enquanto a turma brindava. O celular dele tocou. O sorriso sumiu rapidinho enquanto ele ouvia a ligação. Como assim? Verificação. Os contratos já estão assinados. Sim. Entendi. É um valor alto. Ótimo. Marca para segunda-feira. Ele desligou com cara de poucos amigos. O setor de conformidade queria revisar o contrato da SIM antes de processar. Burocracia pura. Mantive a expressão neutra, como quem pensa normal, né? Para negócios desse tamanho, é protocolo padrão. Ele me lançou um olhar desconfiado. Você parece bem tranquila. O contrato é sólido. Roberto... Respondi, dando de ombros. O que ele não sabia é que a segunda-feira traria muito mais do que uma simples revisão. Seria o dia em que tudo viraria de ponta cabeça no fim de semana. Finalizei meus preparativos, organizei documentos, confirmei horários de reuniões e revisei minhas opções como quem confere a lista do supermercado antes de uma festa importante. Na segunda, acordei com aquela sensação de inevitabilidade. Me arrumei com capricho, saia lápis grafite, blusa creme e meu único luxo PS Nagácio bem feito, um par de escarpins. Valentino que fazia um toque-toque cheio de autoridade no piso de mármore no elevador para o escritório.
Chequei o celular. 5 mensagens desde o amanhecer de Larissa. Da Metral Indústria, reunião do conselho às 11, decisão final hoje, de Richard. Da S-Win, reunião de conformidade às 10h30. Mantendo firme nossos requisitos. De Caio Rezende, papelada da sociedade arquivada. Pronto quando você estiver. De Nathalie. Do jurídico, Roberto ainda não revisou as alterações da seção 5.3, seguindo em frente conforme discutido com Pedro Ribeiro. Nosso CFU, por fim, uma mensagem inesperada. Preciso falar com você antes da reunião executiva. Meu escritório 915 era o próprio Pedro. Quando cheguei, o escritório estava silencioso. A porta de Roberto fechada menos típico de segunda-feira. Quando ele fingia revisar previsões de vendas, mas na verdade ligava para os amigos de golfe para comentar os jogos do fim de semana. Pontualmente às 9h15. Bati na porta de Pedro. Entra, Rafaela menos, disse ele, gesticulando para a cadeira em frente à mesa. Ao contrário da ostentação do escritório de Roberto. O espaço de Pedro era minimalista e prático. Andei revisando o contrato com a S1 e menos começou sem rodeios. Meu coração acelerou, mas mantive a cara tranquila, é um acordo importante. 3 anos... 3 anos... Integração total dos sistemas, respondi. Pedro assentiu devagar. A seção 5.3 é curiosa. Linguagem padrão de gerenciamento de contas. Disse com naturalidade, não é? Não. Ele me encarou. Essa parte cita você como contato exclusivo e permite rescisão em 30 dias caso seja removida da conta. Sustentei o olhar. O cliente insistiu, assim como a Metral, a Caxius Engenharia, a Engoku e a Linha Brilhante, 5 contas principais, todas com cláusulas quase idênticas, representando cerca de 83% da nossa receita trimestral. Menos, calculou ele. Não corrigi. A porcentagem exata era essa mesmo. Consistência de clientes exigentes, respondi. Pedro se inclinou para a frente. Rafaela, o que está acontecendo? Isso não é só gestão de contas, né? Pesei as palavras. Pedro sempre foi justo e focado em números. Não em fofoca de corredor? Os clientes estão desconfiados das mudanças na nossa estratégia. Eles preferem soluções sob medida, não pacotes prontos. O novo modelo do Roberto menos, completou Pedro, concordando. Aquele que promete 30% a mais de margem, mas sacrifica satisfação. Assenti. Você sabe que tem reunião executiva às 11h30? Roberto vai apresentar essas projeções? Sei. Vai estar lá? Não fui convidada, pois deveria menos. Ele. Vou resolver isso. Antes que eu saísse, ele fez mais uma pergunta. Se esses clientes têm cláusulas ligadas ao seu nome, o que acontece se você sair? Sorri de leve, seria péssimo para a empresa, não acha? Ao deixar a sala, meu celular vibrou de novo. Mensagem de Richard da S30, chamada de conformidade concluída. Eles estão preocupados com a seção 5.3, mantendo firme, como combinado. Às 10h15, Roberto finalmente saiu de seu escritório, parecendo irritado. A S3 está pegando no pé com alguma cláusula. Conserta isso. Eles insistem em manter você como contato. Posso continuar no projeto sem problema. Não é esse o ponto. Nenhum cliente manda na nossa estrutura interna. Diga que não é negociável. Se eu disser isso, eles provavelmente acionam a cláusula de rescisão. Que cláusula? Seção 5.3. Opção de saída em 30 dias. Mostra para mim. Abri o contrato no tablet e entreguei. Ele leu com a testa franzida. Isso não estava no modelo padrão. O cliente pediu uma redação específica. O jurídico aprovou. E você assinou na terça à tarde? Expliquei. Mostrando os imalhes, Roberto fechou a cara. Quero essa cláusula removida já. O contrato já está assinado. Qualquer mudança exige renegociação, então renegocia. Posso tentar. Mas eles foram bem firmes. Quando ele saiu resmungando, recebi um e-mail de Pedro me copiando na atualização da reunião, adicionando Rafaela Tavares à revisão executiva de hoje como gerente principal das 5 maiores contas, às 11h20. Fui para a sala de conferências. Pelas paredes de vidro, vi a liderança reunida. Pedro, Mariana Lima, Paulo da Tecnologia e Clarice. Nossa CEO, Roberto, estava lá na frente ajeitando a apresentação. Rafaela, esta é uma reunião executiva. Eu a convidei, disse Pedro antes que eu respondesse. Vamos discutir as contas que ela gerencia. Roberto fechou o sorriso. Clarice deu um olhar interessado. Vamos começar? Roberto iniciou confiante, exibindo gráficos de crescimento recorde. Nosso novo modelo de soluções padronizadas promete margens ainda maiores. Já começamos a aplicar com clientes-chave, como a Essington Centué, que assinou um contrato de 3 anos no valor de 3,2 milhões de reais.
Clarice arqueou a sobrancelha. Curioso, porque recebi ligação de Richard Wyson hoje cedo, expressando preocupação com mudanças na gestão da conta. Ele citou a seção 5.3, Roberto gaguejou um pouco, tentando disfarçar um pequeno mal-entendido. Não é padrão, interrompeu Pedro. O documento menciona a Rafaela como contato exclusivo e prevê saída em 30 dias caso ela seja removida. Mariana se inclinou. Isso é verdade? Roberto perdeu a pose, um detalhe que estamos ajustando. E a Metral? Caxios, Ingoku e Linha Brilhante têm cláusulas idênticas menos, completou Pedro. Abrindo uma pasta, Clarice olhou séria para Roberto. Então, se você sair, podemos perder tanto clientes quanto fornecedores. Antes que ele respondesse, a recepcionista entrou apressada, desculpem. Mais representantes da Metral, SIE, Caxios, Ingoku e Linha Brilhante estão todos em uma teleconferência urgente. A tela grande piscou, mostrando 5 executivos com cara de poucos amigos. Larissa, da Metral, falou primeiro, desculpem a intromissão, mas precisamos tratar de preocupações sérias. Investimos em relacionamentos baseados em soluções personalizadas. Qualquer mudança forçará uma revisão da parceria. Richard, da S, completou, e entendemos que o papel de Rafaela está sendo diminuído. Apesar das cláusulas que garantem sua participação, Clarice Verusse para Roberto, que engoliu seco, houve um mal-entendido. Rafaela continua Peikachev. Não foi isso que ela nos disse, rebateu Richard. Ela explicou que a gerência está migrando para pacotes padronizados com mínima personalização para aumentar margens em 30%. Todos os olhares recaíram sobre mim. Mantive a calma. Apenas repassei informações internas quando questionada menos respondi. Como Roberto anunciou na reunião de sexta-feira, estamos migrando para 3 pacotes com pouca customização para aumentar margens. A expressão de Roberto mudou de choque para pura fúria, e naquele momento eu sabia, o jogo tinha virado de vez. Você prejudicou deliberadamente a estratégia da empresa. Eu me certifiquei de que os clientes recebessem informações precisas sobre as mudanças que afetariam suas operações. Corrigi. Transparência faz parte da confiança que construí com eles. Isso é insubordinação, disparou Roberto. Clarice levantou a mão para silenciá-lo. Vamos esclarecer isso de uma vez. Nossos 5 maiores clientes têm contratos que permitem a rescisão caso Rafaela seja removida de suas contas. Ao mesmo tempo, nossos contratos com fornecedores estão estruturados de forma que, se Roberto sair, perderemos a exclusividade territorial. Isso mesmo, confirmou Pedro Ribeiro. Clarice olhou para a tela. O que exatamente você está propondo? Larissa falou pelo grupo. Valorizamos a abordagem da Rafaela em relação às nossas necessidades. Queremos garantias de que essa abordagem continuará sem interferências ou restrições arbitrárias. Clarice refletiu e então se virou para mim. Rafaela, qual é a sua perspectiva? A sala ficou em silêncio. Era o momento em que tudo dependia. Respirei fundo antes de falar. Durante 18 meses, construí relacionamentos baseados na compreensão real das necessidades dos clientes e no desenvolvimento de soluções que de fato resolvem seus problemas. Essa abordagem quebrou todos os recordes de vendas da história da empresa. Os clientes deixaram suas preferências claras. E se essas preferências não forem respeitadas? Perguntou Clarice. E eu a encarei diretamente. Então a empresa corre o risco de perder 83% de sua receita atual em 30 dias. Roberto bateu a mão na mesa. Isso é chantagem. Não, respondi calmamente. São consequências. Clarice me observou por um longo momento. O que você propõe como solução? Uma reestruturação? Respondi simplesmente, uma que alinhe os interesses da empresa com as necessidades do cliente e valorize adequadamente quem gera resultados. A tensão na sala era palpável enquanto Clarice ponderava. Roberto me encarou com ódio puro, enquanto a equipe executiva trocava olhares incertos. Finalmente, Clarice assentiu. Faremos um breve intervalo para discutir isso internamente. Por favor, nos dê 30 minutos. Quando a videochamada terminou, Clarice se virou para Roberto. Sua sala, agora! Depois, Rafaela, por favor, espere aqui. Ao saírem, Pedro Ribeiro se inclinou. Boa jogada, murmurou, embora extremamente arriscada. Sorri levemente. As melhores jogadas sempre são por 28 minutos. Fiquei sozinha na sala de conferências, observando o relógio digital marcar o tempo com precisão silenciosa. Não mexi no celular. Não revisei anotações. Apenas esperei, sabendo que o que acontecesse a seguir definiria minha carreira. Exatamente na marca de 30 minutos, a porta se abriu. Clarice entrou sozinha, com uma expressão indecifrável. Venha comigo,
disse. Seguimos em silêncio pelo corredor até sua sala de canto. Ao contrário do espaço de Roberto, cheio de expositores e fotos de viagens caras. O escritório de Clarice era elegante e discreto, sem precisar se anunciar. Sente-se, disse, gesticulando para uma cadeira enquanto fechava a porta. Obedeci, mantendo a postura impecável, apesar da tensão em 30 anos de negócios. Começou ela, nunca me deparei com algo assim. Seu tom não era raivoso, apenas analítico. Você efetivamente criou um cenário em que o sucesso da nossa empresa está diretamente ligado a você. Os clientes tomaram suas próprias decisões, ressaltei. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Depois de você preparar cuidadosamente o terreno, não me interprete mal. Não estou criticando. Estou impressionada. Foi executado metodicamente. Ela se recostou na cadeira. Roberto está, naturalmente, pedindo sua demissão imediata. O questionaria as cláusulas contratuais. Exatamente, respondi. Ele acredita que os clientes estão blefando. Não estão, disse Clarice, assentindo lentamente. Eu também não acredito, o que nos deixa com opções limitadas. Ela me observou atentamente. O que você quer mesmo, Rafaela? Era a pergunta que eu estava esperando. Reconhecimento por resultados, remuneração compatível com o valor que gero e liderança que apoie abordagens focadas no cliente. Em vez de atrapalhá-las pedidos razoáveis, concordou. Embora implementá-los cause algumas complicações, como a posição de Roberto, sugeri, sim. Como a posição de Roberto, confirmou. Ele se estruturou para parecer indispensável. Aparentemente sendo a palavra-chave, notei. Os olhos de Clarice se estreitaram ligeiramente. Você encontrou uma forma de contornar os acordos com fornecedores. Disse ela. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. A exclusividade territorial é atribuída ao cargo de diretor sênior de vendas, não a Roberto pessoalmente. Os contratos não especificam quem ocupa essa função. A compreensão surgiu nos olhos de Clarice. Você não está apenas negociando melhores condições. Quero o emprego dele, quero autoridade para atender corretamente nossos clientes e expandir os negócios. Corrigi. Se isso vem com título ou novo cargo, é secundário. Clarice se levantou e foi até a janela com vista para o horizonte da cidade. Roberto está conosco há 12 anos e, nesse período, estruturou a empresa para atender aos seus interesses acima dos de todos, incluindo os seus. Apontei para ela e ela se virou. Conte-me sobre Caio Rezende. A pergunta me pegou de surpresa. Como sabe que ele está envolvido? Que a consultoria dele entrou com documentos de sociedade em seu nome? Respondeu, com um sorriso fraco. Não me tornei CEO por falta de atenção, Rafaela. Honestidade absoluta era a única opção. É meu plano de contingência. Se a conversa tivesse sido diferente, eu teria me demitido e entrado para a empresa dele. Vários clientes importantes provavelmente teriam me seguido em 30 dias. E agora, tudo dependia do que aconteceria. Clarice voltou à mesa e apertou o interfone. Mande-os entrar. A porta se abriu e Pedro Ribeiro entrou, seguido por Mariana Lima e Paulo. Roberto estava notavelmente ausente. Chegamos a uma decisão, anunciou Clarice. Criaremos um novo cargo, diretor de clientes, responsável pelas principais estratégias de contas e implementação. Rafaela assumirá essa função com remuneração e participação acionária adequadas. Meu pulso acelerou, mas mantive a expressão neutra. Você se reportará diretamente a mim, disse Clarice. Roberto permanecerá como diretor de vendas, focado em novos negócios, mas todas as contas importantes ficarão sob sua responsabilidade. Esse acordo não vai funcionar, disse calmamente. Roberto minará qualquer estrutura paralela. A expressão de Clarice endureceu ligeiramente. Roberto recebeu duas opções: aceitar a nova estrutura ou se demitir. Ele estava considerando sua posição. Antes que eu pudesse responder, uma comoção irrompeu no corredor. A voz de Roberto ecoou pela porta. Isso é ridículo. Você não pode deixar que ela dite os termos. A porta se abriu e ele apareceu, rosto vermelho de raiva, olhar fixo em mim. Você planejou tudo isso. Virou meus clientes contra mim. Contratos manipulados. Isso é sabotagem corporativa. A voz de Clarice interrompeu. Roberto, suas opções foram apresentadas com clareza. Qual é sua decisão? Ele apontou um dedo acusador para mim. Você vai se arrepender disso. Todos vocês. Esses clientes são leais a mim, não a ela. O contrato sugere o contrário, observou Pedro suavemente. Roberto se virou para Clarice. 12 anos de serviço. 12 anos de crescimento recorde, e é assim que você me paga? Entregando tudo para ela? Não tudo.
corrigiu Clarice. Apenas responsabilidades que ela provou estar mais preparada para lidar. Por um momento, achei que Roberto atravessaria a sala correndo. Em vez disso, ajeitou a gravata com mãos trêmulas. Fique com o emprego, disse friamente. Eu me demito. Com efeito imediato, assentiu Clarice. A segurança ajudará você a esvaziar seu escritório. Quando ele se virou para sair, o chamei. Roberto, ele fez uma pausa, mas não se virou. Lembra do que me disse semana passada? Falou sobre não se preocupar em me substituir. Seus ombros se enrijeceram. É interessante. Continuei. Como as coisas mudam rápido sem dizer mais nada, ele saiu. A sala ficou em silêncio antes de Clarice se voltar para mim. Seu primeiro desafio como diretora de clientes será estabilizar o relacionamento com esses clientes. Eles precisam ter certeza de que suas preocupações foram atendidas. Ligue para eles imediatamente, concordo, respondi, e Rafaela. Acrescentou Clarice. Presumo que suas discussões com Caio Rezende estejam concluídas. Olhei para ela com indiferença. Sim, porque espero lealdade absoluta da minha equipe executiva. Você a terá, prometeu. Contanto que seja recíproco, assentiu, entendendo o limite implícito que tracei. O conselho se reuniria na quinta-feira. Preciso que você apresente a estratégia do seu cliente para o futuro. Estarei pronta enquanto os outros saem. Pedro se demorou. Essa foi a mudança de carreira mais corajosa ou mais imprudente que já presenciei. Ainda não sei qual. Sorri. Às vezes é preciso arriscar tudo para conquistar algo que realmente vale a pena. 6 meses depois, subi ao pódio durante nossa reunião anual, apresentando os resultados trimestrais. Receita aumentou 42%. Retenção de clientes atingiu 97%. E ações subiram 36%. Na primeira fila, Clarice assentia enquanto eu detalhava a nossa abordagem expandida, centrada no cliente. A equipe dobrou de tamanho, com cada gerente treinado na minha metodologia. Entender primeiro os desafios do cliente e depois desenvolver soluções personalizadas. Após a apresentação, Clarice se juntou a mim na mesa de convívio. O conselho está extremamente satisfeito, disse, entregando-me uma taça de champanhe. Principalmente com a tranquilidade da transição. A maioria dos clientes nem percebeu. Eles apenas sabiam que suas necessidades estavam sendo atendidas, respondi. E Roberto, sorri levemente. Pelo que ouvi, está com dificuldades para reconstruir sua rede. Aparentemente, quando você constrói relacionamentos baseados apenas em posição e não em valor, eles não se transferem tão bem. Clarice me observou por cima do copo. Quando você orquestrou aquela aquisição, eu não sabia se ficava impressionada ou preocupada. Ter alguém capaz de pensamento estratégico assim é valioso, mas também um pouco perturbador. Prefiro chamar de alinhamento, disse. Garantir que interesses de todos, menos clientes, empresa e funcionários, estejam equilibrados. Sim, apenas garantindo que nossos interesses permaneçam alinhados, disse ela, com um olhar significativo. Enquanto continuarmos valorizando resultados em vez de política, estaremos no caminho certo. Quando Clarice se afastou para falar com o conselho, meu telefone vibrou. Era um e-mail de Larissa, da Metral Indústria, confirmando a renovação do contrato com aumento de 30% no volume de pedidos. Lembrando-me das palavras de Roberto naquele dia em seu escritório, não estou preocupado em substituí-la, ele deveria estar se esta história ressoou com você. Clique em curtir e inscreve-se para mais histórias sobre justiça no trabalho. Você já se sentiu desvalorizado, mesmo quebrando recordes? Compartilhe sua experiência nos comentários. Lembre-se, às vezes, a resposta mais poderosa não é o confronto imediato, mas paciência estratégica e timing perfeito.